E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Quem pensar em suicídio, ouça isso. Isso é, na verdade, o título do texto e o título do áudio que eu gravei, que eu vou disponibilizar no WhatsApp e em nossas contas, para quem quiser o áudio. Bom, primeira coisa que as pessoas precisam compreender como é que é a situação do suicida no mundo, como ele se enxerga. Vocês vão notar que o suicida ele tem um problema de sentido de vida. Isso não é, na verdade, uma exclusividade deles. A busca pelo sentido da vida é uma constante na vida de todos. Porém, para o suicida isso é um pouco mais pesado, porque ele se sente, na maior parte das vezes, sem lugar no mundo. É uma peça fora do quebra-cabeça. Então, para ele é sempre muito dolorido. Ele não se sente parte de nada. Ele não tem noção da própria importância que tem. E, em poucas palavras, é isso. E sobre essa questão do perfil dos suicidas, vamos falar aqui como são essas pessoas. Quando a gente olha o perfil de várias pessoas que tentam suicídio ou que pensam em suicidar-se, em tirar a própria vida, etc., você vai encontrar pessoas muitas vezes excelentes, pessoas de grande coração, grande inteligência. E isso é algo que deve ser levado em consideração. As pessoas têm que pensar por que essas pessoas se sentem tão deslocadas nesse mundo. E por que pessoas de tamanha qualidade pensam em tirar a própria vida. O que as leva a isso? Então são questionamentos que as pessoas têm que carregar dentro de si, especialmente antes de julgar. Porque esses irmãos precisam de nós. Esses irmãos precisam do nosso apoio constante. E vamos aqui dar sequência aos itens. Vamos parar para pensar. O que acontece no mundo de hoje para deixar essas pessoas tão desgostosas da existência? Vocês já observaram como a mediocridade é promovida e como a qualidade é barrada, as virtudes são barradas? Ou seja, o que é imundo e o que não presta é muitas vezes impulsionado. E o que tem qualidade muitas vezes é barrado. Então, isso mostra que é uma sociedade doente. Então, antes de você pensar em tirar a própria vida, você deve refletir se o problema é você. Você deve refletir se você que é a pessoa problemática, se você é a pessoa que tem que sair desse mundo. Na verdade, se parar para pensar, não é você que está doente, é o mundo que está doente. Para ser bem mais preciso, eu não vou falar o mundo, mas nossa sociedade especificamente. Isso é uma forma mais justa de enxergar o problema. Agora, muitas vezes, vocês podem notar que essas pessoas que pensam em tirar a própria vida, elas se sentem isoladas. E elas são vítimas, muitas vezes, de escarnecimento, de pessoas que ficam ali as perturbando, as se sentindo, as fazendo sentir cada vez menores. Agora, vamos parar para pensar. Se essas pessoas são vítimas de zombaria, etc., sendo que zombaria é um traço inferior de caráter, essas pessoas por si só já são superiores aos que zombam. Então já não é razão para se sentirem cabisbaixo, para se sentirem de forma triste diante do que essas pessoas apontam. Porque a maioria dessas pessoas são pessoas medíocres. São pessoas que não conseguiriam se tornar o que vocês são, nem gastando uma quantidade enorme de recursos, nem com muito dinheiro essas pessoas poderiam se igualar a vocês. Porque as qualidades que vocês possuem muitas vezes são qualidades que vêm da própria alma. São dádivas que vocês carregam. Então vocês jamais devem pensar em sair do outro mundo, em tirar a própria vida, por causa de zombaria dessas pessoas. E pior ainda, vocês jamais devem tentar se enturmar com essas pessoas. Muito pelo contrário, busquem a luz, busquem pessoas de bom conhecimento. Se você é mulher, procure um homem que entenda a nobreza de sua alma. Se você é um homem, procure uma mulher que te complete. Uma mulher que de fato seja uma companheira nobre, que possa caminhar ao seu lado.
Vocês jamais devem aceitar, se misturar, baixar seu nível. O nível não estou falando na questão, é porque hoje no politicamente correto e devido ao declínio de outras coisas, a gente fica explicando para as pessoas maldosas e tentarem entender. Não estou falando de superioridade, raça ou qualquer bobagem do tipo, estou falando de superioridade moral, superioridade de virtude. Estou falando de coisas que não têm preço, que não têm valor. Nesse mundo, é claro. Estou falando de valor supremo, valores. Quando eu me refiro a valores, estou me referindo a princípios morais, coisa que nossa sociedade precisa muito. Uma sociedade que há pessoas que não pensam duas vezes em caluniar, difamar, a fazer uso da maledicência para destruir o outro. Isso é grave. Isso é uma espécie de assassinato. Qualquer dia nós vamos tratar sobre esse tema várias e várias vezes. Sobre o seu valor, sobre a pessoa maravilhosa que você é. Vocês precisam muitas vezes parar, se olhar no espelho, observar a própria vida e vocês vão chegar a uma conclusão muito simples. Vocês são melhores do que vocês pensam. Talvez vocês não se sintam tão grandes porque vocês foram ensinados a se sentirem pequenos. E talvez vocês não se sintam tão grandes porque essa sociedade imunda e que precisa ser trabalhada tem como referência pessoas não muito louváveis, modelos não muito louváveis, porque faz parte da agenda globalista que você adore pessoas imbecis e limitadas ao invés de adorar, por exemplo, gênios. Adorar não no sentido de crença, por favor, estou usando a palavra apenas, viu? Isso aqui é para os fanáticos religiosos não confundirem adorar com idolatria. Não estou falando disso. Estou falando em gostar de coisas que são nobres e gostar de coisas que são descartáveis. Estou falando da questão de peso. Por exemplo, você vê uma arte como essa que deve estar dando para ouvir no fundo, a música clássica de Johann Sebastian Bach. Por exemplo, isso é atemporal praticamente. Desde quando foi feita, é imortal. Pronto. Eu vou morrer e vai continuar essa maravilha aí. E ao outro passo, músicas que duram um mês. E se você for olhar a qualidade musical de uma a outra, nós já sabemos o que é bom e o que não é. E se você aprofundar mais um pouco, você vai descobrir que uma te conduz à perdição e outra eleva a sua alma, eleva o seu espírito, eleva a sua forma de ver o mundo. E saibam que pode até lhes trazer saúde. Então é importante que vocês se cerquem de bons hábitos, boas pessoas. Essa parte de selecionar não é excluir, mas é na verdade incluir o que é bom na sua vida. Nós voltaremos a tratar sobre isso qualquer dia. Agora, é importante que, de posse de todo o conhecimento da pessoa maravilhosa que você é, não queira ter como padrão de perfeição a opinião alheia. Entenda que as pessoas muitas vezes não vão compreender a sua grandeza e muito menos vão entender a sua forma de pensar. Muito pelo contrário, talvez elas queiram te nivelar por baixo. Então é melhor que você cultive suas virtudes. É melhor que você mergulhe em si mesmo. É melhor que você busque se conhecer para que você possa iluminar. Lembre-se, quem acende a luz é o primeiro a se iluminar. Se você porta a luz, você é o primeiro a se iluminar. Então, abracem-se, conheçam-se. Jamais deixe que as pessoas façam você se sentirem pequenas. Jamais deixem de reconhecer as pessoas maravilhosas que vocês são. Não fiquem se comparando com padrões impossíveis ou tortos, ou na verdade padrões superficiais que essa agenda globalista maldita tenta enfiar a goela abaixo das pessoas através de Hollywood e outras imbecilidades que tem por aí. Leiam boas coisas, escutem boas coisas, conversem com boas pessoas, convivam com boas pessoas. Bom, o áudio está aí. Sempre que vocês pensarem em tirar uma coisa que não é sua, a própria vida, depois eu posso tratar sobre isso também, escutem esse áudio e compreendam que vocês estão nesse mundo por uma razão. Vocês vivem por uma razão. Vocês existem por uma razão. E vocês são importantes, mais do que vocês pensam. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.